Ok, eu admito, eu me excedi, eu perdi as estribeiras, eu saí fora de mim, mas eu não tô pedindo desculpa para você, é só porque o meu analista viu o episódio que eu gravei sobre o Fernando Collor e ia me dar alta e eu tive que voltar para o tratamento. Então ele disse, vai lá e fala com mais equilíbrio sobre o Fernando Collor. E é isso que eu vou fazer a partir de agora, se eu conseguir me controlar. Porque só o nome do cara já me deixa nervoso. Se bem que, sério, eu vou fazer uma coisa equilibrada e você vai ver como tem um lado que ele era a cara do Brasil. O horror! Venha ver como foi o governo de Collor. O povo está de bem com Collor. O que aconteceu no dia 15 de março de 1990? Fernando Collor de Mello tomou posse. Não apenas tomou posse como o primeiro presidente democraticamente eleito depois de um quarto de século sem presidentes eleitos. 20 anos de ditadura militar, 5 anos de governo Sarney, que daria um episódio algum dia se eu tomar uma série de remédios contra enjoo, talvez eu faça. Bom, quando o Collor tomou o poder, era realmente assim o início fulgurante dos anos 90, né? Já tinha tido o final da década de 80, né? Aquela The Mid-Decade, a década do eu, a década da cocaína, a década do yuppie, a década do Ronald Reagan. O Brasil sempre é retardado, né? O Brasil as coisas sempre chegam depois, então chegou aqui a era Yuppie. E podia ter mais Yuppie, podia ter alguém mais Yuppie do que aquele Collor, né? O playboy alagoano na época, né? Com gravata Hermès, né? Não sei como é que não fechou essa loja Hermès ainda. E caneta Montblanc. Caneta Montblanc não precisa fechar. É que ele que não poderia ter tido o direito de usar aquilo. Então era aquela escatologia pós-moderna, sabe? Ele encantou as classes conservadoras e alguns pobres chinelão também que votaram no cara. Minha gente, é assim que ele fala, né? Minha gente, só um grande homem pode ser um bom político. E o Collor é um grande homem. Ele tem dignidade, educação. Ele tem cultura. Ele é sério, íntegro. Ele é um homem bem nascido que não precisa do dinheiro do povo. Ele é o presidente que o Brasil precisa. Ele é o presidente que a gente merece. Vamos colorir esse Brasil preto e branco. Cada um de nós pode e deve colorir. Colorir é a esperança. Foi uma eleição apertada, talvez você se lembre, não sei que idade você tem, nem me interessa também a tua idade. O fato é que foi 51% a 48%, já nem me lembro. E ele tomou posse. Quando ele tomou posse, sabe o que ele fez no primeiro dia que ele tomou posse? Tu te lembra, cara, mas é que eu quero refrescar a tua memória. Ele decretou o Plano Collor. Veja agora no Jornal Nacional. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. O anúncio foi feito numa reunião com o Ministério e as lideranças dos partidos. Depois ele foi ao Congresso, recebeu missões estrangeiras e ainda surpreendeu muita gente. O Plano Collor consistia em mudar o nome da moeda, que na época era cruzado, de novo para cruzeiro, tirando 183 zeros à direita, não era zero à esquerda, que nem eu, e tomando todo o dinheiro que todos os brasileiros tinham no banco e na poupança, com exceção de $50. Não me amarra dinheiro não, mas formosura. Ele deixou $50 na conta das pessoas e prometeu que dali a 18 meses o dinheiro seria devolvido.
Cara, foi o maior saqueio, foi o maior saque, nem pirata, nem aqueles piratas que atacaram Florianópolis, que você já viu aqui, nem o Mendes Sá, que foi o terceiro governador-geral do Brasil, nem o governo militar, ninguém jamais tinha feito uma intervenção tão brutal nos direitos civis, nos direitos de qualquer cidadão brasileiro. Ele tomou todo o dinheiro de todo mundo. Ainda bem que ele tomou o dinheiro da minha mãe também, porque a minha mãe não só tinha votado nele, como tinha feito campanha. Ele dizia, ai, como ele é bem apessoado. O Fernando Collor era tão bem apessoado, sim, ele era bem apessoado, tipo eu, assim, um homem lindo, maravilhoso, vistoso, só que por dentro, bom, só que não tinha nesse plano Collor a mão de PC Farias. A mão desse plano Collor era da Zélia Cardoso de Mello, que ninguém agora esqueceu. A última vez que eu ouvi falar, morava em Nova York. A Zélia Cardoso de Mello, que fez esse plano absurdo, esse plano ridículo, esse plano que não deu certo. Cadê a Zélia? Onde anda a Zélia? Depois de ter dançado, inclusive, um bolero caliente com o tal Bernardo, não sei das quantas, com o Chico Anísio. Aí todo mundo dizia, porra, o humorista casou com a piada. E eu era uma piada, só que era uma piada de mau gosto, cara. Como tudo no governo Collor foi uma piada de mau gosto, uma piada trágica, uma minissérie mal escrita, onde o roteiro era ruim, onde a direção era péssima e onde os atores eram uns canastrões. Na verdade, tinha um lado, meu chapa, que foi a cara do Brasil. Então, quando ele se apossa em nome do voto, em nome da democracia, ele foi eleito, só que ele se apossou do Brasil, literalmente, como você viu, e se apossou do Palácio do Planalto. E na sala do lado ali dele tinha o PC Farias. Você já ouviu falar? Era o Paulinho Gasolina, um ex-seminarista, que depois vendia carros usados e que depois passou a ser coordenador de campanhas e que fez o caixa da campanha Collor. Porque como o Lula estava concorrendo, e era um Lula muito pior do que aquele Lula que seria eleito em 2001, que em 2001 foi eleito Lulinha, Paz e Amor, né? Era o sapo barbudo mesmo, era um líder sindical que tinha tido antes dele uma história decente, porque enfrentou o regime militar, fez a greve de 1977, toda a sociedade civil brasileira cagada, e o Lula teve a coragem de liderar aquela greve heróica de 77, que foi o início da abertura. Era um cara que tinha uma trajetória, era um cara que tinha sido importante, era uma voz que talvez tivesse que ser ouvida, talvez não, tinha que ser ouvida. Só que quando ele chegou no segundo turno, cara, o discurso dele era patético, entendeu? Eu já falei aqui, parecia, só faltava estar com um macacão de mecânico, de torneiro mecânico, ele era sujo de graxa. Nós não vamos pagar o FMI. Então elaboraram toda a política econômica voltada a favorecer apenas uma elite dominante. Então também já era uma radicalização ridícula que empurrou um monte de pessoas pro Collor. Eu não caí nesse conto, né? Mas meu pai mesmo caiu, minha mãe caiu, minha tia Zilá caiu, entendeu? Todo mundo votou no cara. Então o cara toma o poder com a chancela popular, né? E se apossa do poder e do Palácio do Planalto e bota toda a coisa da grana na mão do PC Farias. O PC Farias começa a liderar um esquema que para qualquer negócio no governo entrar tinha que pagar uma propina de 22%. Pô, PC, por que tu não deixou pelo menos por 2,2%? Bota uma vírgula, PC. Talvez tu tivesse no poder até hoje junto com o Fernando Collor. Mas não, 22%. 22%. Cara, então era um propinoduto, cara. Era uma safadeza, era um absurdo. Só que as pessoas desconfiavam, achavam, mas de início o Fernando Collor corria. Ele era corredor. Depois ele pilotava aviões a jato. Eu tô calmo, eu não tô perdendo a cabeça. Ele pilotava aviões a jato, ele também usava bicicletas incríveis. E ele olhava o seu relógio Rolex. Inclusive teve uma vez que ele estava andando na Avenida Paulista. Eu vou desviar. Ele estava andando de Ferrari na Avenida Paulista, né? E passou um caminhão, arrancou a lateral da Ferrari dele. Ele desceu do carro e disse, minha Ferrari! E o cara disse, meu senhor, o senhor perdeu o braço. E ele disse, meu Rolex!
Cara, porque é o seguinte, ele estava ligado em bens materiais. Era isso que quer dizer a piada, se tu não entendeu. Isso não aconteceu. Só que ele tinha uma Ferrari. Ele tem uma Ferrari. Ele tem Lamborghini, ele tem Ferrari. Maybe you can drive my car, and maybe I love you. Ele não paga o IPVA, nem o IPTU da Ferrari dele ele paga. É verdade, né? É porque ele foi envolvido na Operação Lava Jato e tomaram os carros dele. Talvez tu te lembre, isso agora, ontem. E aí os carros, além de recorridos, ninguém conseguia provar a origem daqueles carros, ele não tinha pago o IPVA. Ele não paga IPVA, o senador Fernando Collor. Bom, aí o senador Fernando Collor era presidente, né? E estava lá junto com o PC, papapá, tudo funcionando aparentemente às mil maravilhas, quando ele então brigou com o irmão Pedro Collor, né? Caim e Abel. Aí o Abel, antes de ser morto, resolveu denunciar o Caim e deu uma entrevista em maio de 92 para a fantástica, maravilhosa, ai como eu amo, a revista Veja. A revista Veja já era repugnante naquela época, mas pelo menos prestou esse serviço ao Brasil. Maio de 92, uma entrevista bombástica com Pedro Collor que disse: vou derrubar o governo. Ninguém sabe por quê que realmente isso aconteceu. Eles tinham um conflito lá para ver quem é que ia mandar nas organizações Arnon de Melo. As organizações Arnon de Melo, que acho que ainda existem, eram afiliadas da TV Globo, lá em Alagoas. Eles tinham jornal, tinham rádio, tinham TV, na época que isso existia, não é? E aí o Pedro Collor queria ser o presidente, o Fernando Collor queria ser o presidente. E ainda há suspeitas, porque tinha a Teresa Collor, a linda Teresa Collor, que viraria a musa do impeachment. E diz que o Fernando Collor, não sei o quê, não sei, não me interessa. Eu sei é que o Pedro Collor deu uma entrevista detonando, de início não o irmão, detonando o PC. Dizendo: PC Farias é testa de ferro do meu irmão, o PC Farias é traficante de influências, uma rede de corrupção está instalada dentro do Palácio do Planalto, eles cobram 22% de propina e o PC Farias diz abertamente em qualquer lugar para quem quiser ouvir, nos círculos íntimos, claro, 30% é meu, 70% é do chefe. Ele disse isso. Além de tudo, deu a entender que o irmão estava envolvido em atividades nasais. O irmão estava assim, tinha uma ligação forte com o nariz. Não o conto O Nariz do Gogol, né? Porque eu não sei se o cara sabe ler, inclusive, mas com certeza ele nunca ouviu falar em Gogol. Mas, aliás, deveria ter lido o Inspetor-Geral do Gogol. Sugiro, inclusive, que você vá ler, se é que você sabe ler, o Inspetor-Geral do Gogol, para tu entender o que estava acontecendo. Bom, aí a partir dessa entrevista se iniciaram uma série de investigações. E aí, em julho de 92, a revista Isto É encontrou o motorista Heriberto França. Heriberto, um brasileiro, foi a capa. Tomara que eu encontre na internet para pôr aqui, ó, Heriberto, um brasileiro. O cara era um motorista que entregava os dinheiro, cara. E aí falou para quem que ele entregava todo o dinheiro e se iniciou um grande movimento para ver se o Fernando Collor poderia ser o processo de impeachment. Aí no dia 1º de setembro de 1992, a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, sempre a imprensa enchendo o saco. Por que a imprensa não fica no lugar dela? A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, entraram com um pedido formal de impeachment contra o Fernando Collor na Câmara dos Vereadores. O mesmo rito. Aí todos esses caras que depois, quando a OAB entrou de novo com pedido de impeachment contra outras pessoas, daí era golpe. Contra o Fernando Collor, claro que não era golpe. E não era mesmo, porque ele tinha mais a que ser derrubado mesmo, né? E aí se iniciou o processo de impeachment. A Câmara aprovou. Aprovou rapidamente, um mês depois, sabe que quando eles querem ser rápido, eles são, né? Aprovou o início do processo de impeachment e passou dessa decisão, que nem em casos anteriores, para o Senado decidir se o Collor sofreria o processo de impeachment ou não. O processo foi aprovado também pelo Senado, porque era um escândalo, a coisa ia aumentando cada vez mais, né? Os sinais evidentes de corrupção eram cada vez mais nítidos, e aí então o processo de impeachment foi aprovado pelo Senado. Só que é o seguinte, cara, um país para funcionar tem que funcionar dentro da lei. A lei tem que colar.
A lei tem que ser de verdade. E quando você estuda o processo de impeachment do Fernando Collor, ele foi uma fraude, ele foi espúrio, ele não foi verdadeiro. Moralmente o Collor tinha que ser escorraçado do poder no Brasil? Tinha. Só que ele renunciou quando ainda ele podia renunciar. Então ele não podia passar pelo processo de impeachment. O processo de impeachment dele foi espúrio, foi fake. Volta, Fernando Collor, pro poder, porque tu foi derrubado com um golpe! Um país precisa de lei. Os caras não... Ele foi derrubado por causa de um Fiat Elba. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And maybe I love you. Ou não sei se foi um Fiat Elba ou se foi um triplex no Guarujá, ou se foi um pedalinho. Acho que foi um conjunto de coisas. Ele foi derrubado por causa de um Fiat Elba, um triplex no Guarujá e um pedalinho! Um pedalinho! Tá? Isso que derrubou ele. O fato é que o Fernando Collor foi derrubado dessa forma. Mas tem continuação. Se você se comportar bem, se você votar com consciência e com competência, só que é impossível, tem que votar no Uruguai, né? Sei lá, né? Estamos próximos das eleições, é bom nos lembrarmos que Fernando Collor foi eleito. E aí as pessoas que elegeram Fernando Collor se arrependeram tanto de tê-lo feito quanto aqueles que elegeram Jânio Quadros. Então, meu chapa, então o que? Eu não sei o que fazer, eu sei que o episódio acabou, mas se você se comportar bem, talvez algum dia eu faça o 3º episódio Collor. Porque tem toda a história da Rosane Collor, tem toda a história do próprio Collor que volta para ser senador e tem a morte de PC Farias. Até logo, vou pro canto chorar. Agora chegou a hora de confirmar. O Brasil já decidiu que vai mudar. Brasil, muda de verdade. É a vez do povo anunciar. Um Brasil novo que vai chegar. Bate forte meu coração pra mudar a minha nação, pela família, pela paz, com esperança e união. E a gente quer de novo. É agora a vez do povo. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.